Francisco Falcon. História das ideias. 1. Pluralidade disciplinar e conceitual. Da história das ideias à história intelectual e ou cultural. 1. Pluralidade disciplinar. Empresa difícil esta de problematizar as relações entre ideias e história no campo da historiografia. Como não lembrar, por exemplo, que há 20 anos, o lugar das ideias estava na ordem do dia, estariam as ideias, no caso brasileiro, fora do lugar ou no lugar. Ainda hoje, quantas e quantas vezes lemos ou ouvimos referências a um suposto nível das ideias, sem esquecer as imagens que fazem das ideias entidades capazes de revelar, desnudar, ou de expressar, traduzir, desde que, evidentemente, não estejam descoladas da realidade. Mais vivas do que nunca dentro da oficina da história, as ideias produzem um efeito de sentido um tanto ambíguo toda vez que tentamos associá-las à história, que vem a ser exatamente a história das ideias. Uma disciplina que tem as ideias como seu objeto. Ou se trata de investigar a existência e trajetória das ideias, de algumas ideias apenas, quem sabe da própria história? Como disciplina histórica, a história das ideias, apesar de sua imponente longevidade e prestígio, teve contra si dois grandes adversários: a tradição marxista e a historiografia francesa dos annales. A má vontade desta, talvez a mais difundida entre nós, foi sintetizada desde sempre por Lucien Febvre ao se referir a uma história de ideias descarnadas. Além dessas inimizades bastante conhecidas, a história das ideias luta contra a ubiquidade de seu próprio objeto, as ideias, que, em termos acadêmico-disciplinares, e reivindicado também pela história da filosofia e por diversas outras disciplinas das ciências humanas. Ao acloparmos ideias e história, a ambiguidade deste último termo permite a leitura da expressão daí resultante segundo duas claves bem diversas. Como proposição ontológica que afirma a existência real das ideias na história, no sentido de matéria do conhecimento histórico, e como proposição epistemológica que garante a validade de certo tipo de conhecimento histórico no qual as ideias constituem seu objeto. A primeira proposição conduziu à elaboração de histórias, em diferentes tempos e lugares, baseadas na premissa de que as ideias se apresentam desenvolvem na história de maneira independente ou autônoma em relação às demais regiões ou instâncias do real, quando não se afirma que só elas, as ideias, são reais. A segunda proposição, ora aceita, ora recusada no curso da historiografia ocidental, constitui o tema específico deste capítulo. Na atualidade, a história das ideias constitui apenas uma dentre as várias disciplinas históricas que possuem como objeto comum, mas não necessariamente exclusivo, as ideias. Segundo Chartier, em Franca, a história das ideias praticamente não existe, nem como noção, nem como disciplina. E a história intelectual parece ter chegado demasiado tarde. Tal situação já fora exposta por Erhard na década de 1960, e sua evidência mais incisiva está no conteúdo das diversas publicações dedicadas aos temas da Nouvelle Histoire. Nenhum deles menciona sequer a história das ideias. A historiografia francesa contempla coisas parecidas como a história social das ideias, ou a história sociocultural, além, é claro, da história das mentalidades. Não será portanto na historiografia francesa contemporânea que se poderá encontrar a história das ideias mas, sim, em outras tradições historiográficas, como a germânica ou a italiana e, principalmente, a anglo-saxônica, britânica e norte-americana. O historiador norte-americano Robert Darnton, por exemplo, descreve 4 tipos de disciplinas que de alguma forma estudam as ideias. 1. A história das ideias propriamente dita, o estudo do pensamento sistemático, ou seja, as ideias geralmente expostas em tratados filosóficos. 2. A história intelectual, o estudo do pensamento informal, climas de opinião, movimentos literários. 3. A história social das ideias, o estudo das ideologias e da difusão das ideias. 4. A história cultural, o estudo da cultura no sentido antropológico, inclusive as concepções ou visões de mundo e as mentalidades. A multiplicidade de denominações conduziu em alguns casos a tentativas de estabelecer correspondências entre algumas delas, embora nem sempre bem-sucedidas.
Segundo Chartier, diferenças terminológicas e conceituais apenas demonstram a inexistência de um objeto comum homogêneo. Boa parte dos historiadores prefere hoje em dia a denominação história intelectual, cujo campo abrangeria o conjunto das formas de pensamento, em lugar da tradicional história das ideias. O consenso e significativo quando se trata de afirmar as conexões entre a história intelectual e a história social e, ainda, os laços com a antropologia e a sociologia. Esta progressiva incorporação do social, a seguir, do cultural e descrita por Darnton como fruto de uma história intelectual que, partindo do nível letrado ou das elites, caminhou lentamente rumo a um nível iletrado ou popular. As concepções de historiadores como Chartier e Darnton, apesar de diferentes, partilham do projeto de subsumir a tradicional história das ideias em alguma outra especialização mais nova ou moderna que tanto poderia ser a história intelectual como a cultural. No entanto, existe um dado interessante à margem desses esforços: a persistência de uma história das ideias, distinta daquelas outras denominações, sobretudo no ambiente cultural anglo-saxônico. Krieger sublinha o fato de que a distinção terminológica entre história das ideias e história intelectual, apesar de recente, incorporar na verdade uma diferença bastante antiga em termos dos conteúdos e métodos de cada uma delas. A história das ideias remete a textos nos quais os conceitos articulados constituem os agentes históricos primários, vindo a seguir as pessoas dos portadores desses conceitos, enquanto as chamadas relações externas são entendidas como simples condições de existência das ideias propriamente ditas. Trata-se, segundo o mesmo autor, de uma história que até pouco tempo atrás não constituía um campo histórico e sim o objeto de estudo de alguns departamentos de filosofia. A história intelectual remete a textos bem mais abrangentes, uma vez que ela inclui as crenças não articuladas, opiniões amorfas, suposições não ditas, além, é claro, das ideias formalizadas. Além do mais, a história intelectual preocupa-se com a articulação desses temas às suas condições externas, com a vida do povo que o seu portador. Uma consequência interessante e assim a tendência da história intelectual de romper os limites disciplinares estabelecidos, já que visa a inserir o estudo das ideias e atitudes no conjunto das práticas sociais. 2. Pluralidade e ambiguidade conceitual. Como vimos, a associação de termos como história e ideias suscitam efeitos de sentido diversos. A análise de cada um desses termos em si mesmos não é menos complexa. Em relação ao termo ideias, as questões conceituais e as tradições disciplinares conspiram no sentido de dificultar nossa tarefa, inclusive porque pairam muitas dúvidas sobre a natureza das disciplinas históricas que têm as ideias como seu objeto. Ideias a propósito das ideias. Ainda que resumida, a história do conceito de ideia envolve uma tarefa impossível, já que ela se confunde com a história do próprio pensamento ocidental. Para os fins aqui pretendidos, é suficiente mencionar alguns poucos aspectos dessa questão. Os historiadores, de uma maneira geral, têm se utilizado da noção de ideia mais tradicional ou estática, a qual vem sendo substituída por concepções variadas e assentes no pressuposto comum do caráter dinâmico das ideias. Assim, as tradicionais indagações acerca da natureza e significação tendem a ser substituídas por outras respeitantes a como as ideias significam, se articulam umas às outras, são transmitidas ou recebidas, tudo isto no âmbito de um processo mais geral que o da produção do sentido. A noção ou conceito tradicional de ideia e essencialmente representacional, imagético, como o consignam aliás os dicionários. Representação mental de um objeto ou fato. A perspectiva crítica contemporânea empenhou-se em demonstrar a continuidade desse nosso aprisionamento intelectual às metáforas oculares gregas. De fato, para os gregos, era o olho da mente quem apresentava os dados empíricos do mundo exterior ao logos ou intelecto, pensamento, única forma racional de passagem do conhecimento particular, na verdade o não conhecimento, a contemplação dos conceitos universais, teoria, este sim um conhecimento verdadeiro.
Prosseguindo nesse itinerário, constata-se que coube aos modernos, sobretudo a Descartes, instaurar o princípio da desconfiança intelectual quanto à possibilidade de se conhecer o existente a partir dos dados sensíveis. Assim, posta em dúvida a realidade do mundo exterior, postulou-se a existência de um outro real, uma espécie de duplo daquele real empírico. Dessa forma, o real percebido sensorialmente seria somente um indício ou signo daquele segundo real que se situa além das aparências do primeiro. Mas essa segunda realidade, a única verdadeira, somente acessível ao olhar do intelecto do sujeito pensante, o sujeito de todo conhecimento, a mente ou consciência. Nos séculos 17 e 18 cristalizou-se o dualismo essencial entre corpo e espírito, tanto no raciocínio empirista e indutivo, quanto no idealista e dedutivo, pois em ambos e sempre ao tribunal da mente, visto como espelho da natureza, que cabe proceder ao reconhecimento das ideias, dizer de seu caráter verdadeiro, ou não, enquanto representações reais dos fenômenos. Reside aí, portanto, aquele caráter representacional imputado às ideias, assim como deriva daí a função-chave atribuída desde então à epistemologia, a de ser, no dizer de Rorty, uma teoria dos fundamentos de todo conhecimento e de todas as representações. Mas o cerne dessa tradição, a certeza de que as ideias ou conceitos são significantes, que remetem a significados relativamente fixos e precisos, viu-se abalado, ao longo do século atual, pelas reflexões de Peirce, Dewey e de Geer, Wittgenstein, entre muitos outros. Linguística, semiótica, retórica, teoria da comunicação convergiram num ponto: a implosão da concepção meramente representacional das ideias. Com o advento da linguística de Saussure e seus epígonos, e a evidenciação dos jogos de linguagem, além dos avanços realizados em campos como o da sociolinguística, da semântica histórica, da pragmática discursiva e enunciativa e da teoria da recepção, as maneiras de enfocar a problemática das ideias galgaram patamares novos e complexos. Hoje em dia, para exemplificar, as indagações se dirigem ao texto ou ao discurso, e também à mensagem, mas sempre de olho na intertextualidade e na contextualização. Em Foucault, por outro lado, as ideias estão depuradas da velha problemática humanista do sujeito, ou seja, da consciência cartesiana, e o que importa são as chamadas formações discursivas possíveis no âmbito de cada episteme, o regime de tais práticas e a ordem do discurso que as caracteriza. Os exemplos disponíveis são, na realidade, quase infinitos e limito-me apenas a dois dos mais conhecidos, Veron e Skinner. Veron principia com uma ironia. Segundo ele, se alguém quiser saber algo a respeito das ideias, sua natureza, origem etc., não demorará muito a se dar conta de que esta é em face de uma noção que parece gozar de uma espécie de imunidade pois, em contextos teóricos sumariamente elaborados, em que numerosos conceitos são submetidos a uma reelaboração enérgica, as ideias aparecem como que protegidas por uma certa ingenuidade. Ainda segundo Veron, a noção corrente da ideia arrasta consigo uma concepção estática e representacional dos processos de significação e implícita ou explicitamente se entende como um repertório de imagens. E a essa visão tradicional que Veron procura contrapor a das ideias como sistemas de relações que devem ser especificadas em termos de sistemas de operações, ou seja, é necessário ter presente que um texto ou mensagem não possui um sentido qualquer fora da especificidade do sistema de operações semânticas que define sua recepção pelos destinatários. Em síntese, é imperioso passar-se da concepção representacional à operacional da significação, ou seja, da noção de ideia a de signo, uma vez que se trata de processos e não de entidades. Para Veron, portanto, a rigor não existem ideias classificáveis em si mesmas como éticas, estéticas, literárias, jurídicas etc. como signo que a ideia pode sempre desempenhar diversas funções. As propostas de Veron colocam sérias dúvidas quanto às formas utilizadas tradicionalmente pelos historiadores para lidarem com as ideias, a começar pelas conhecidas especializações historiográficas como história das ideias econômicas, políticas, sociais etc. Vejamos então como o historiador das ideias políticas inova também na abordagem das ideias.
Para Skinner, a questão básica vem a ser a do risco do anacronismo, sempre presente nas tradicionais histórias das teorias políticas e sociais. Este risco tanto existe em textos que tratam de conceitos gerais ou universais, como os de liberdade, justiça, igualdade, democracia, etc., quanto em análises dos chamados textos fundamentais de grandes pensadores. Em um e outro caso, a abordagem tradicional mostra-se incapaz de recuperar a identidade histórica precisa de um dado texto. Desenvolvendo sua análise, Skinner sublinha um fato para ele essencial. Os conceitos ou as ideias não se esgotam uma vez reconhecido seu significado. É necessário saber quem os maneja e com quais objetivos, o que só é possível através do reconhecimento dos vocabulários políticos e sociais da respectiva época ou período histórico, a fim de que seja possível situar os textos no seu campo específico de ação ou de atividade intelectual. Em sua teorização, Skinner sublinha o caráter performático da linguagem, na trilha aberta por Austin e Searle, querendo assim frisar o fato de que quando se fala, escreve ou edita não só se executa uma ação, mas se fala sobre esta ação. Assim, o historiador deve estar muito atento ao fato de que os usuários da linguagem não se limitam a enunciar verbalmente ou por escrito. Na realidade, eles discutem, interpelam ou respondem a outras falas, speech acts. Daí a exigência de contextualizações rigorosas no trato das ideias que se observa nos trabalhos de Skinner, Pocock, Dunn e vários outros historiadores. Se o exame das ideias a respeito das ideias nos levou ao campo da filosofia, daí ao da linguística semiótica e, a seguir, a história das ideias, é provável que nossa tese inicial esteja agora mais evidente. As relações geralmente mantidas pelos historiadores com as ideias são no mínimo precárias. Tentar explicar as razões dessa tradição dos historiadores exigiria outro texto, mas é possível aqui indicar 3 fatores importantes. O primeiro é a reconhecida indiferença de muitos historiadores a respeito das questões conceituais, vistas como abstrações filosóficas complicadas e ou inúteis. O segundo, antídoto ou complemento do primeiro, e o hábito que costumam ter os historiadores de admitir a priori a transparência do sentido como algo intrínseco aos conceitos utilizados na escrita da história, fato já observado por Vane ao comentar como os historiadores se utilizam com a maior naturalidade de toda uma gama de categorias, conceitos e noções que ora remetem ao senso comum, ora a horizontes teóricos específicos, sem se darem a mínima conta das suas implicações e dificuldades, as mais simples. Finalmente, além dessa indiferença e ingenuidade, é necessário mencionar um terceiro fator, as relações entre ideias e ideologias, pois o termo ideologia conota sempre algum tipo de referência às origens e ao papel das ideias, ou de certas ideias. No entanto, este é um mero lembrete, já que foge aos objetivos deste capítulo a análise dos diferentes conceitos e teorizações respeitantes às ideologias. 2. A história das ideias. 2.1. Séculos XVIII e XIX. A Ilustração, em sua conquista do mundo histórico, conferiu às ideias um papel histórico decisivo. A história filosófica iluminista foi elaborada a partir de algumas ideias-chave, princípios e valores, admitidas como fundamentos de toda a compreensão histórica. Mas não se trata ainda de uma história das ideias e, sim, de uma história geral da civilização centrada no conceito de cultura, ou melhor, numa certa ideia de cultura. O papel das ideias é mais evidente na visão iluminista do processo histórico real. Aqui, certamente, a concepção iluminista faz o contraponto à visão teológico-cristã, orunda de Santo Agostinho, secularizando-a, transpondo-a do transcendente ao imanente, humanizando-a enfim. Trata-se porém de uma filosofia especulativa da história, teleológica e secular, sem dúvida, mas não existe ainda o recorte das ideias enquanto objeto específico de uma forma particular de historiografia. A historiografia do século XIX desenvolveu-se segundo 2 percursos metodológicos aos quais Gusdorff denomina de 2 perspectivas de inteligibilidade das ciências humanas em geral: a perspectiva discursiva e explicativa e a compreensiva e historicista.
A primeira visa a produzir um saber organizado segundo o modelo das ciências da matéria, relações explicativas no seio de uma realidade distribuída no espaço e tempo racionais. Seu ideal de positividade tem por objetivo chegar a leis de tipo matemático. Logo, é necessário que as ciências do homem sejam objetivas e, se possível, experimentais, quer dizer, ciências de coisas. A segunda, típica das ciências filológicas e históricas, sublinha no homem, para além do organismo e da espécie, o ser pensante, falante capaz de agir sobre os acontecimentos. Logo, é insuficiente a mera observação objetiva, pois esta não pode captar o sentido de uma fala ou de uma ação. Para que tal sentido se torne manifesto e necessária uma interpretação compreensiva que considere os contextos interno e externo da mentalidade do sujeito. E o que no final do século seria sintetizado por Dilthey, 1883. Explicamos a natureza, mas compreendemos o homem em função desses pressupostos metodológicos, mas, em certa medida, harmonizando-os com a tradição da historiografia, dividimos nosso tema, quanto ao século XIX, em dois períodos. O primeiro, de começo do século até mais ou menos 1870. O segundo, daí até o começo do século XX. O primeiro caracteriza-se pela oposição entre o romantismo, enquanto crítica do iluminismo, e o positivismo, como continuação, em novas bases do pensamento iluminista. Segundo Topolsky, as duas escolas historiográficas, a romântica e a positivista, compartilham, se bem que em graus diversos e de formas variadas, o que ele intitula modelo de reflexão erudita e genética. Os historiadores românticos opuseram ao universalismo e naturalismo iluministas a individualidade histórica e irredutível dos povos ou nações e do próprio indivíduo. A história deveria ser sempre a história do que é individual ou único. Contra a tirania da razão iluminista, os românticos deram preferência à intuição e à imaginação, o orgânico, a tradição, a linguagem que constituem a história verdadeira. Assim, e no particular que se manifesta a presença do universal, e na diferença, e não em princípios universais, que a história se concretiza. Enfim, história e vida, e esta e variedade e diferença. Do ponto de vista historiográfico, é inegável que a partir desses princípios o romantismo produziu desenvolvimentos originais, quer em relação à história-matéria, quer à história-disciplina. A visão romântica da história real consubstanciou-se em sua concepção dessa história como singular coletivo, temporalizado e imanente, racional e universal, dotado de uma dinâmica própria e em processo de constante aceleração. O idealismo romântico produziu as filosofias especulativas da história de Herder, Schelling, Fichte, sobretudo, Hegel. As ideias possuem agora uma existência real ou objetiva e se constituem em princípio constitutivo do devir histórico. No campo do conhecimento histórico, o romantismo traduz a articulação, em termos de coexistência e conflito, entre a especulação filosófica e as exigências eruditas da crítica documental, objetivando a verdade histórica. Síntese e tipificação exemplar das ambiguidades dessa historiografia romântica. A escola histórica alemã, de Humboldt, Niebuhr e Ranke, condensa e concretiza, no dizer do citado Gusdorff, um paradoxo epistemológico, ou seja, uma epistemologia histórica que se desenvolve em oposição à explicação discursiva e redutora. Reside talvez nesse paradoxo a confusão ainda presente na historiografia a respeito ora do positivismo, ora do estoicismo dessa escola. Sua metodologia histórica e crítica para a interpretação rigorosa dos textos, exposta através de princípios metódicos objetivos baseados na erudição, levou muitos a chamá-la de positivista. No entanto, tal definição silencia a essência da interpretação historicista, ou historista, seu conceito de ideia e o papel desta na produção do conhecimento histórico. Sua exposição mais completa encontra-se no texto de W. Humboldt, 1821, intitulado A Tarefa do Historiador. Rejeição do empirismo positivista, ênfase na compreensão do individual e específico, intuição da ideia de cada época. Tais são alguns dos tópicos do ensaio de Humboldt. Percebe-se então que ideia e a ideia de uma realidade, o real histórico, único, singular.
Podemos assim compreender o sentido preciso da famosa frase de Ranke, tão citada e tão mal interpretada ainda hoje. A tarefa do historiador é expor aquilo que realmente aconteceu em Ranke, tal como em Humboldt, são ainda as ideias que realizam, na história, a síntese do particular e do universal. Aparência e essência não existem separadas, cabe ao historiador apreendê-las enquanto ideia nos próprios eventos, utilizando-se do intelecto e da imaginação criadora, com base na sua experiência e na investigação do real. Assim, as ideias não são algo acrescentado à história e exterior a ela, mas, ao contrário, algo que aparece na conexão natural das coisas e que assim podem ser aprendidas pelo historiador. A historiografia romântica desenvolveu-se em todos os países europeus e assumiu em cada um deles características específicas. Na França e na Grã-Bretanha, por exemplo, assim como nos países ibéricos, essa historiografia teve fortes conotações político-ideológicas, daí o hábito de subdividi-la em duas vertentes. Uma conservadora, mais tradicionalista, e outra dita progressista. No entanto, em relação ao que nos interessa, a história das ideias, essa historiografia romântica apenas realçou o papel de determinadas ideias no acontecer histórico, mas não levou a uma historiografia específica, nem tampouco produziu uma concepção estruturada e coerente sobre as ideias e seu papel na história e no trabalho do historiador, salvo no caso germânico. Na realidade, França e Grã-Bretanha foram cenários privilegiados do desenvolvimento da perspectiva discursiva e explicativa já referida. Surgida ao mesmo tempo que a última fase da historiografia romântica, 1830-1850, esta nova perspectiva cresceu até 1870 e a partir de então se tornou hegemônica. Dita positivista, essa historiografia foi na realidade evolucionista e cientista, e compreendeu de fato três grandes vertentes, em função de suas diferenças quanto à natureza da história e do conhecimento histórico. A que se baseou no positivismo propriamente dito, de Comte Stuart Mill, com características mais empiristas na Grã-Bretanha e mais cartesianas e algo espiritualistas na França. 2. O evolucionismo darwinista, exemplificado por Spencer e Berkeley. 3. O materialismo histórico de Marx e Engels, no qual a dialética se propõe como superação tanto do positivismo como do idealismo. O advento de uma historiografia cientista representou também uma ruptura com a situação descrita mais tarde por Langlois e Seinobos. Até por volta de 1850, a história continuou a ser, para os historiadores e para o público, um gênero literário. Tratava-se, agora, de uma historiografia erudita, exigente quanto a um método e atenta ao imperativo de deixar os fatos falarem por si mesmos. Seu material quase exclusivo eram as fontes documentais e, se o objeto da história continuava a ser problemático, cabia buscar na objetividade e nos rigorosos procedimentos do método histórico a garantia de cientificidade do conhecimento histórico. Em função dessa metodologia científica desenvolveu-se, no dizer de Croce, uma historiografia sem problema histórico. No espaço historiográfico desse positivismo metodológico, a compartimentalização disciplinar deslocou e pluralizou a história das ideias. Multiplicam-se os livros que abordam a história das ideias, isto ou aquilo, literárias, filosóficas, artísticas, políticas, etc. Abordadas segundo os princípios metodológicos da escola metódica, ou segundo um modelo erudito e genético, Topolsky, essas historias particulares ou especializadas das ideias constituem narrativas pormenorizadas que alinham os autores e suas obras em função de escolas ou tendências. Sucessão cronológica de reações e influências. Tais relatos, repletos de incontáveis notas eruditas, pressupõem um tempo homogêneo e linear em que a continuidade e a regra e o contexto histórico mero ornamento. Instaurou-se assim aquela história de ideias descarnadas ironizada por Febvre. Antes de encerrarmos esta parte, pensamos que é interessante retomar as três vertentes já mencionadas. Com efeito, Comte Stuart Mill, Spencer e Berkeley, Marx e Engels, se bem que em claves diferentes, postulam para as ideias explicações que, embora muito distintas, possuem uma premissa comum. As ideias são produtos socialmente determinados.
não constituem uma esfera distinta e separada da existência social, origem divina, dependência da alma, da consciência ou da natureza humana. Por outro lado, investidas de funções autônomas ou distintas, ou mesmo especializadas, as ideias dão unidade estrutural à história. Esta função unificadora e vista em termos de dinâmica social por Comte Mill, e de superestrutura por Marx e Engels. Para os primeiros, as ideias operam historicamente por intermédio da elite intelectual na qual elas predominam e, assim, são, segundo Krieger, o primeiro agente do movimento social, isto é, a cadeia central à qual se ligam todos os demais elos dos progressos sociais. Logo, as ideias são os agentes determinantes das leis universais do progresso. Bem outra, como se sabe, e a posição de Marx e Engels em A Ideologia Alemã. A crítica é aqui dirigida ao idealismo e à sua concepção de que as ideias possuem uma existência própria, fora do mundo real, ou seja, da história enquanto totalidade. Na prática, as ideias tanto podem desempenhar um papel regressivo como progressivo em relação ao processo histórico real. Quando seu caráter é regressivo, quer dizer, quando as ideias não estão conectadas à praxis revolucionária, elas são, na verdade, ideologias. Em conclusão, a herança do 800, quanto à história das ideias, foi contraditória e fragmentada. Ao iniciar-se o século atual não existia ainda, a rigor, como disciplina, essa história, salvo se assim considerarmos as múltiplas historias positivistas setoriais ou especializadas. Século XX. A historiografia das ideias diversificou-se bastante no século atual. Para abrangê-la numa síntese, é inevitável a introdução de algum tipo de periodização e classificação. Tentamos delimitar algumas épocas ou etapas mais gerais e, a seguir, definir ou identificar as correntes ou tendências teórico-metodológicas mais importantes em cada uma delas. 1. 1890, 1929, 30. 2. 1929, 30, 1960, 70. 3. 1960, 70, 1990, 95. Como sempre ocorre com periodizações, é impossível também no presente caso evitar uma certa dose de arbítrio e imprecisão na fixação das datas iniciais ou terminais. Consideramos particularmente problemática e difícil a escolha de 1929-30 como limite e não teria sido absurdo deslocá-lo para 1939 ou 1945. Ao longo da exposição discutiremos os prós e contras de uma e outra destas datas, nenhuma delas indiscutível, por sinal. Na realidade, tais marcos cronológicos funcionam apenas como orientadores temporais de acesso às questões em debate e às abordagens, modelos e métodos neles propostos. 1. O período 1890-1929-30. A delimitação deste período visa a recuperar a importância dos anos de 1890 a 1914 para a compreensão da história intelectual do século XX. Contrariamos assim a tendência atual dos historiadores das ideias e da cultura de partirem do primeiro pós-guerra e recapitulamos os traços principais da riqueza da Belle Époque no campo da história intelectual e cultural. O período que se inicia aproximadamente em 1890 tem sido rotulado de maneiras as mais variadas. Hughes, de olho no conjunto da vida intelectual de então, denomina-o de época da revolta antipositivista. O já mencionado Topolsky, atento exclusivamente às formas de reflexão historiográfica, associa-o ao advento do modelo de reflexão estrutural ou integral. Revolta antipositivista. Esta expressão traduz, na opinião de Hughes, o elemento comum presente nas diversas correntes intelectuais de então. Outras denominações criadas com o mesmo fim, neorromantismo, neohistoricismo, anti-intelectualismo, irracionalismo etc., seriam menos precisas e abrangentes, já que estão presas às características das tradições histórico-culturais de ambientes intelectuais específicos. O caráter antipositivista, pelo contrário, indica que o alvo comum, acima dessas diferenças, eram sempre as teorias filosóficas e sociais típicas dos séculos XVIII e XIX, quer dizer, em síntese, o pensamento iluminista.
Hostilizar o positivismo era recusar o cientismo então reinante, ou melhor, era rejeitar uma certa forma de positivismo cujo erro fundamental, segundo seus críticos de então, era o de pretender tratar as ciências do homem, ou do espírito, segundo analogias derivadas do paradigma das ciências naturais. Ignorantes das diferenças essenciais entre matéria e espírito, ou entre natureza e história, os positivistas tentavam aplicar à esfera social humana suas categorias explicativas, físicas ou biológicas, como materialismo, evolucionismo, mecanicismo, naturalismo, determinismo, etc. Todavia, a crítica antipositivista não era necessariamente irracionalista. Para a maioria desses críticos, ela era exatamente o oposto. A razão e que precisava ser defendida e resgatada, tanto quanto o livre-arbítrio, a vontade, o papel do indivíduo, o valor da consciência, etc., em face dos determinismos de todo tipo. Mais uma vez, não era a razão, entidade abstrata, que se rejeitava, mas sim um certo tipo ou concepção de razão, a razão iluminista. A revolta antipositivista, sublinha Hughes, foi levada a cabo por intelectuais, burgueses em sua grande maioria, que rejeitavam um positivismo materialista cuja expressão aberrante e perigosa era com toda a certeza o marxismo, a última e a mais perigosa de todas as ideologias abstratas e pseudocientíficas que desde princípios dos 700 fascinaram os intelectuais europeus. O panorama intelectual dessa revolta compreende: 1. As críticas endereçadas ao marxismo de então por autores como G. Durkheim, V. Pareto, B. Croce, J. Sorel, etc. 2. A descoberta do inconsciente, Freud, Jung, Bergson. 3. O retorno neo-idealista de Kant/Hegel, Dilthey, Rickett, Simmel, Croce, Meinecke, Troeltsch. 4. As releituras de Maquiavel, Pareto, Mosca, Michels. 5. A tentativa de conciliar positivismo, cientismo, idealismo, historicismo, de que Weber dá um melhor exemplo. Das inúmeras ideias expostas ou discutidas por esses pensadores, as principais foram provavelmente as seguintes: a. O problema da consciência e o da natureza e papel do inconsciente. B. Os significados complexos das noções de tempo e duração. C. As especificidades reais do conhecimento na esfera das ciências do espírito, ou ciências humanas, e seus problemas para a teoria da ciência. D. A introdução de novos conceitos, como representações coletivas, mitos políticos, derivações, elites políticas, visões de mundo, espírito de época, etc. Cremos que é fácil perceber agora, dada a complexidade do panos de fundo intelectual anteriormente esboçado, nossas próprias dificuldades em relação ao panorama da história das ideias nesse período. E provável que esta história tenha sido mais favorecida que prejudicada por um clima intelectual genericamente idealista e sensível à recuperação da antiga tradição ocidental tendente a hipervalorizar o papel das ideias na história. E o que se deduz, por exemplo, da interpretação de Krieger, segundo a qual teria sido então que a história das ideias finalmente emergiu, como história intelectual, no campo da historiografia. Talvez um tanto exagerada, esta afirmação pode ser útil para sublinhar um possível ponto de partida historiográfico. Todavia, é suficiente comparar as perspectivas desenhadas por Burke e Krieger para perceber a pluralidade de concepções já então existentes no âmbito da historiografia. Burke considera o horizonte mais amplo da história cultural, na qual presumivelmente se inclui a história das ideias. Segundo este autor, no período entre guerras, na geração posterior ao Huizinga, foram propostas 5 alternativas ao modelo vigente cujos expoentes eram Burckhardt e o próprio Huizinga. 1. O modelo marxista representado, por exemplo, por Frederic Cantal, Arnold Alzer e Francis Klinger. 2. O modelo francês de história de mentalidade, exemplificado por Marc Bloch e Lucien Febvre. 3. O modelo norte-americano de historiografia associado a Arthur Lovejoy e seus discípulos. 4. A abordagem de Warburg em termos de tradição, exposta pelo professor Trapp. 5. A abordagem de Norbert Elias sobre o processo de civilização. Krieger, por sua vez, escreve que a história intelectual moderna corresponde a 5 escolas na primeira metade deste século.
1. A historicista germano-italiana. 2. A socio-intelectual dos historiadores dos anales. 3. A corrente da história das ideias de A. Lovejoy. 4. A da New Story, de I. H. Robinson. 5. A de historiadores de teorias variadas ou setoriais filosóficas, artísticas, literárias, políticas, a exemplo de J. B. Bury, os quais ajustaram seus objetos especiais ao novo padrão de pesquisa histórica, podendo-se agrupá-los em historicistas e socio-intelectuais. Como se pôde ver, existem alguns pontos comuns a estas duas classificações e, o que mais importante, verifica-se a dificuldade, já então, de se pensar uma história das ideias ou intelectual distinta da história cultural. O próprio Krieger, por sinal, reforça esta impressão quando, depois de comparar as escolas europeias e norte-americanas, conclui que havia, na verdade, somente duas tendências básicas: a historicista, reunindo a primeira, terceira e parte da quinta, e a socio-intelectual, englobando a segunda e a outra parte da quinta. Uma das objeções que temos à aproximação excessiva efetuada por Krieger entre a New Story norte-americana e os anales franceses, sob o rótulo de socio-intelectuais, e o fato de ela não considerar que a New Story atribuiu grande importância à história das ideias, como o demonstram os trabalhos de C. Brinton, C. Baker e H. Barnes, ao passo que os anales condenaram, em princípio, a história das ideias tradicional e admitiram sua abordagem somente em contextos mais amplos, a partir de teorias psicossociais ou linguísticas. Até 1929-30, ao lado da historiografia positivista dedicada à produção de múltiplas histórias das ideias, setorizadas de acordo com as variadas disciplinas especializadas então existentes, expandiu-se o prestígio do historicismo, quer na sua vertente germânica, quer na italiana, em função da difusão dos textos de Dilthey e Croce, com destaque também para as obras do espanhol Ortega y Gasset. 2. O período 1929-30, 1960-70. A partir de 1929-30, o surgimento de algumas novas e promissoras correntes historiográficas, sobretudo na França e nos Estados Unidos, conduziu lentamente à rejeição quer do positivismo, quer do historicismo, cuja crise e simbiose com o primeiro contribuíram bastante para o descrédito em que tombou a história das ideias em alguns países ocidentais. Mas esta e provavelmente uma outra história, neste período, antes de focalizarmos as novas tendências, é necessário não perder de vista as continuidades e permanências historiográficas. Prosseguiu, e prosseguiria por muito tempo ainda, do ponto de vista quantitativo da produção e da influência político-institucional, a hegemonia positivista, fato este que tende a ser escamoteado por algumas visões retrospectivas triunfalistas. No entanto, mais que essa sobrevida do positivismo, preocupam-se os círculos intelectuais de então com as relações complexas do historicismo com o marxismo. No fundo, tratava-se ainda do antagonismo entre o idealismo kantiano ou hegeliano e o materialismo marxista. O momento e a substância do famoso livro de Kahneman, Ideologia e Utopia, 1929, expressavam e condensavam o cerne do debate. Qual o verdadeiro estatuto teórico das ideias e ideologias? São elas realmente autônomas, isto é, possuem sua própria história, ou são socialmente determinadas, como no modelo socio-intelectual de Krieger? O mesmo se pôde afirmar, mas em sentido inverso, do conhecido livro de Popper, Miséria do Historicismo, 1938. O historicismo e o marxismo eram já os interlocutores, ou adversários, com ou contra os quais as novas propostas historiográficas se sentiam forçadas a assumir suas posições, muitas vezes não isentas de inúmeras ambiguidades. Quanto ao positivismo, bem, este era o saco de pancada a respeito do qual todos estavam praticamente de acordo em bater, enquanto se apropriavam dos seus métodos de crítica documental. O historicismo. Como já adiantamos, o historicismo valorizou uma concepção de história das ideias distinta das outras histórias. A questão, hoje, é que os autores que se empenharam nessa tarefa eram, quando muito, filósofos historiadores em sua maioria.
Além disso, o destaque por eles concedido às ideias revestiu-se de evidente unilateralidade, ou por preconizarem uma história imanente das ideias, isto é, elaborada unicamente a partir da gênese, evolução, irradiação e essência das próprias ideias, ou por assumirem uma perspectiva culturalista, individualizada e idealista a respeito do próprio conceito de cultura. Tratava-se de apreender, neste caso, a estrutura ou configuração geral e típica de cada realidade época histórico-cultural e, como é fácil deduzir, caberia às ideias fornecer essa configuração que faz de cada época algo de único e constitui a um mesmo tempo vetor explicativo de sua cultura, quer dizer, sua visão de mundo ou Weltanschauung. Em Meinecke, por exemplo, essa concepção expressiva e clara. As relações entre as ideias, seus conflitos, refletem e expressam os conflitos políticos e sociais de cada época histórica. Em Cassirer são as relações entre as ideias que permitem ao historiador conhecer a fenomenologia do espírito de uma época. B. O marxismo influiu sobre os rumos da história das ideias em sentidos geralmente contraditórios e às vezes opostos. Tal fato foi a consequência inevitável do percurso histórico das ideias marxistas e da sua progressiva divisão e subdivisão em diversas correntes e tendências, desde o período entre guerras. A realidade desse processo de estilhaçamento das concepções marxistas e claramente perceptível nas próprias formas utilizadas pelos historiadores para o seu estudo. Assim, antes de 1914-18 predomina o critério geracional na literatura sobre o assunto, como o faz, por exemplo, Anderson, ao analisar a primeira geração de políticos e pensadores marxistas, Plekhanov, Kautsky, Mering, Labriola, e a segunda geração Rosa de Luxemburgo, Bauer, Ilferdin, Trotsky, Lenin e Bukharin. No entender de Fontana, a conjuntura histórica correspondente à primeira geração acentuou o processo de desnaturalização do pensamento histórico marxista, ao passo que a segunda geração tentou ao mesmo tempo decifrar as leis fundamentais do capitalismo em seu estágio imperialista e produzir uma teoria política marxista. Percebe-se então que até o término da Primeira Guerra Mundial não houve espaço para uma abordagem específica das ideias ou mesmo da cultura entre os marxistas. A partir de 1918 os autores não mais se referem às gerações mas, sim, à diferenciação cada vez maior entre o marxismo soviético e o marxismo ocidental. O primeiro, cujas principais características, positivas e negativas, foram analisadas por Cardoso, além dos já citados Anderson e Fontana, não tem maior interesse para o que agora nos preocupa. Já o segundo, pelo contrário, tem tudo a ver. Trata-se na verdade, do processo de lenta maturação do marxismo ocidental Anderson, ou, segundo Fontana, da consolidação da resistência à desnaturalização economicista e cientificista do próprio marxismo. O estudo desse marxismo ocidental implicaria a tarefa de aqui analisarmos as obras dos intelectuais do Instituto de Investigação Social de Frankfurt, isto é, a Escola de Frankfurt. A teoria crítica e sua dialética negativa. Basta no entanto citar os seus nomes mais conhecidos, Theodor Adorno, M. Horkheimer, H. Marcuse, E. Fromm, J. Borkenau, L. Lowenthal, J. Neumann, bem como, segundo alguns historiadores, W. Benjamin, para que se evidencie a inviabilidade de tal análise. Acrescente-se, ainda, a esta fase inicial do marxismo ocidental, os primeiros textos, hoje clássicos, de G. Lukács, K. Korcia, Gramsci, todos em rota de colisão com o dogmatismo e o empobrecimento teórico do marxismo típicos da Terceira Internacional. Como escreveu Lukács, nos anos 20, Korcia, Gramsci e eu tratávamos, cada um a seu modo, de fazer face ao problema da necessidade social e à interpretação mecanicista. Herdamos este problema, porém nenhum de nós, nem mesmo Gramsci que era o melhor de todos nos, conseguiu resolvê-lo. Neste passo, talvez devamos lembrar alguns dentre os muitos acontecimentos dramáticos dessa época, a fim de contextualizar, em linhas muito gerais, o ambiente em que tais debates se desenvolveram. A ascensão dos movimentos, partidos e regimes fascistas, a Grande Depressão, a Guerra Civil Espanhola, os totalitarismos nazista e stalinista, a Segunda Guerra Mundial.
As perseguições nazifascistas stalinistas levaram ao exílio ou aos gulags alguns dos maiores intelectuais de então, quando não os liquidaram fisicamente. A Grã-Bretanha e, sobretudo, os Estados Unidos foram os refúgios de intelectuais de várias nacionalidades, a exemplo dos alemães da escola de Frankfurt de Cassirer. Haveria que recensear, ainda, os exilados internos, como B. Croce, a situação polêmica de Heidegger, o colaboracionismo com Vichy etc. E difícil avaliarmos no texto como este o que tudo isso representou em termos de historiografia das ideias. Muita coisa só pode ser percebida realmente após 1945, mas não temos dúvida sobre algo essencial. De uma forma ou de outra o marxismo estava então presente no horizonte intelectual das novas tendências historiográficas surgidas na França e nos Estados Unidos. C. A école diz análise e a história das ideias. Já vimos que a posição dos análises em relação à história das ideias não foi propriamente de simpatia e que os analistas foram veementes na condenação de um certo tipo de história das ideias, de viés positivista, feito de ideias descarnadas, coisificadas, e de estilo historizante. Todavia, esta atitude não se traduziu, necessariamente, em exclusão de toda e qualquer ideia dos textos que os historiadores dos análises produziram. Marc Bloch, com os reis taumaturgos, Georges Lefebvre, com Grande Medo de 1789, e sobretudo Lucien Febvre, com Um Destino, Martinho Lutero, Erasmo, a Contra-Reforma e o Espírito Moderno, e, principalmente, o problema da descrença no século XVI, demonstraram as possibilidades de uma história intelectual comprometida com a análise, ora dos grandes movimentos coletivos, ora de psicologias individuais, mas sempre alicerçados em conceitos inovadores como utensilagem mental, atitudes mentais, formas de pensamento, além de englobar questões ou tópicos como a linguagem, as crenças, a cultura popular, as concepções filosóficas etc. Tanto e assim que, décadas mais tarde, a história das mentalidades buscou nessas obras dos pais fundadores as marcas ou evidências de sua própria legitimidade, o que não deixa de ser curioso, já que o próprio Febvre manifestara por diversas vezes sua descrença quanto à validade e viabilidade da aplicação do método quantitativo à história intelectual. Ora, como foi já sublinhado por diversos historiadores, tais como Vovelli, Chartier, Darnton, entre outros, a história das mentalidades começou como um projeto de levar ao estudo do terceiro nível ou só tão os mesmos procedimentos de quantificação serial que já vinham sendo aplicados com êxito à história econômica, social e demográfica. D. A história das ideias norte-americana. Da New Story de J. H. Robinson a Story of Ideas de A. O. Lovejoy. Contemporânea dos análises, se bem que mais antiga, a New Story norte-americana domina a história intelectual e somente a partir de 1940 sofrerá a concorrência da história das ideias de A. Lovejoy. No manifesto da New Story estavam já inscritos os princípios que iriam caracterizar a nova tendência historiográfica. O objetivo da história e permitir a compreensão de nós mesmos e a partir daí solucionar nossos problemas atuais e talvez guiar o nosso futuro. 2. Incluir a história intelectual, mas excluir as trivialidades e se propor um alcance bem maior do que a história política, diplomática e militar tradicional. 3. Interdisciplinaridade. 4. A história deve ser concebida como um desenvolvimento genético contínuo e eterno no qual o presente é iluminado a partir da percepção dos anacronismos ou das origens frequentemente irracionais de nossas ideias e instituições. O criador da New Story, J. H. Robinson, pôs em prática suas ideias no seu livro de maior sucesso, The Mind in the Making, 1920. Behaviorista em psicologia, pragmatista em filosofia, Robinson preconizou a utilização de conceitos de outras ciências humanas, a elaboração de uma história compreensiva, aqui equivalendo a um nosso social, o estudo das instituições sociais e o abandono da história dos acontecimentos por si mesmos.
Nos anos 30, a New Story demonstrou sua importância através dos trabalhos de alguns importantes historiadores, uns, como Graham Brinton, The Anatomy of Revolution, 1938, e Carol Becker, The Avenlicity of 18 Philosophers, 1933, marcaram suas próprias distâncias em relação à ideologia presentista de Robinson. Outros, no entanto, engajaram-se por inteiro na nova tendência. Ch. A. Beard, Harry H. Barnes, Carlton Hayes, James H. Breasted, em parte, Arthur M. Schlesinger Jr. O entusiasmo de Barnes já o levara a publicar The New Story and The Social Studies, em 1926, no qual enumera precursores e antigos discípulos de Robinson, a começar, neste caso, por Linton Dick, autor de The Place of Magic in the Intellectual History of Europe, 1906. Assim, por volta de 1960, se a New Story deixara de ser nova, tampouco estava superada, embora demonstrasse alguns sintomas de esgotamento. No campo específico da história das ideias durante este período, o debate central travou-se no universo intelectual anglo-saxônico, opondo as concepções de Lovejoy e sua escola às de Collingwood e seus seguidores. No fundo, um historicismo mais kantiano em face de um outro, mais hegeliano inspirado em Croce. Na verdade, este debate tinha como adversário comum o neopositivismo. Esse debate restrito ao âmbito da história das ideias processou-se, segundo Preston King, a partir de duas proposições opostas: todo conhecimento e conhecimento do presente versus todo conhecimento e conhecimento do passado, conhecimento histórico, claro. Em favor da primeira afirmação escreveu Collingwood, da segunda, Lovejoy. A parte final do período que estamos analisando, pós-45, sobretudo as décadas de 1950 e 1960, caracteriza-se pela convivência do velho com o novo na historiografia das ideias. Persiste a maneira tradicional, positivista, de historiar as ideias. Há uma certa revivescência historicista em alguns países. Prosseguem seu curso, nos Estados Unidos, a New Story e a Historiofides. As novidades ficam por conta do marxismo e da École des Annales, a começar pelas relações entre eles, inclusive os pontos de convergência entre o materialismo histórico e a escola francesa contemporânea, detectadas por Cardoso e Brignoli. A historiografia francesa contemporânea, leia-se, os Annales, empolgou-se, nos anos 50, pelos chamados métodos quantitativos, e já nos anos 60, pelo estruturalismo. Batizada de Nouvelle Histoire, essa historiografia compreende historiadores cujas trajetórias intelectuais e políticas podem ser muito distintas entre si, tal como as maneiras de cada um deles encarar a disciplina histórica e seu ofício. Em termos muito gerais, e possível no entanto recordar, no conjunto da enorme variedade de perspectivas típica da historiografia analista, um pequeno grupo de historiadores que se opuseram claramente, ou manifestaram suas próprias reservas, ao quantitativismo e ao estruturalismo. Dentre tais dissidentes, basta mencionar os nomes de Pierre Vilar, adversário também do marxismo althusserriano, Albert Soubry, no colóquio de Saint-Cloud, 1965, em que criticou os excessos da febre quantificadora, além do grupo reunido pela Nouvelle Critique no livro Aujourd'hui l'Histoire, 1974, o qual constitui interessante contraponto à coletânea de Jacques Le Goff e Pierre Nora, Faire de l'Histoire, editada naquele mesmo ano. Desse modo, na ocasião mesma em que Pierre Chauno proclamava o advento de uma histoire, ciência sociale, título de um de seus livros, 1974, fundamentada na cientificidade quantitativa ou serial, isso poucos anos depois da viragem decididamente estruturalista dos Annales, consubstanciada em número especial de sua revista, 1971, os historiadores marxistas criticavam as opções a partir do materialismo histórico. Na prática, portanto, os debates da década de 1960, reunidos nessas coletâneas de início dos anos 70, revelam as insatisfações não só dos historiadores convictamente marxistas, como Vilar, Soubry, Parain, entre tantos outros, mas também dos que haviam sido marxistas.
em geral, no intuito de resgatar para a história o chamado terceiro nível. Estes últimos foram buscar em Lucien Febvre e outros fundadores uma tradição de preocupação com a história intelectual, a psicologia, as práticas e representações coletivas, enfim, as mentalidades. Na maioria dos casos, porém, essa incorporação de novos objetos e abordagens foi pensada segundo o cânone da história estrutural braudeliana e, por algum tempo ainda, como extensão dos métodos quantitativos àquele terceiro nível, o nível do mental. Já Labrousse havia condensado a essência dessa nova história ao escrever o movimento e por excelência econômico, o social retarda o econômico quando e ele que tem a iniciativa. Mas acima do social, o mental por sua vez também retarda, e as restrições do mental são as mais poderosas de todas as ideias afinal retornavam, mas agora enquanto ideologias e mentalidades. Se a Franca foi então o cenário do diálogo dos Annales com o marxismo, na Grã-Bretanha esta foi a época de um talentoso grupo de intelectuais marxistas reunidos, até 1956, no grupo de historiadores do Partido Comunista Britânico. Segundo Hobsbawm, que escreveu essa história, o grupo reuniu mais de 30 historiadores e criou uma tradição marxista na historiografia britânica. Eric Hobsbawm, Edward Thompson, Maurice Dobb, Christopher Hill, etc., especialmente a partir da edição da revista Past and Present, em 1953. Com a ruptura ocorrida em 1956, os dissidentes, inclusive Thompson, criaram a New Left Review, 1959, após algumas iniciativas editoriais de curta duração. Sob a direção de Stuart Hall, a seguir, de Perry Anderson, a nova revista prosseguiu até 1963, quando ocorreu o rompimento de Thompson com Anderson. O marxismo estrutural francês autosserianismo, aceito por Anderson, conduziu à crítica dos desvios e insuficiências teóricas de Thompson, cujas respostas viriam mais tarde no seu famoso livro, A Pobreza da Teoria e Outros Ensaios, 1981. Querelas à parte, é inegável que foi Thompson o historiador mais citado e imitado desse grupo de marxistas britânicos. Em sua obra principal, The Making of the English Working Class, 1963, Thompson inaugurou magistralmente a nova History from Below, cuja teoria e método se constituem em claros desafios ao positivismo empirista ainda reinante na historiografia anglo-saxônica e as formas mais em voga do marxismo, as ortodoxias dogmáticas e as estruturais, baseadas em Althusser, todas elas escolásticas, segundo Thompson. De qualquer modo, através de uma porta diferente da francesa, uma nova maneira de escrever a história social entrava em cena e permitia a inserção de temas e questões de natureza cultural em conexão com a consciência dos agentes históricos, seus projetos, suas representações, seus sentimentos e atitudes morais e religiosos, em suma suas mentalidades, como diriam os franceses. A riqueza, variedade e complexidade do período, em especial dos anos 60, não se esgota aí, entretanto. Há que mencionar a crescente circulação dos textos grancianos e a reação, na Itália, à canonização e esterilização do pensamento de Gramsci, reação liderada, entre outros, por Galvano della Volpe, Pietranera, Goletti, Rossi, etc. E haveria ainda a considerar os desenvolvimentos havidos na Alemanha, sobretudo os textos de J. Habermas, e em vários outros países. Não cabe certamente nos estreitos limites deste capítulo o recenseamento, ainda que sumário, de como ou em que medida todos esses desenvolvimentos marxistas influíram na historiografia das ideias. Pensamos, entretanto, que o aparecimento de uma nova história intelectual seria incompreensível sem a referência a tais correntes e debates. Em suma, ao findarem os anos 60, já existiam precondições teórico-metodológicas para uma renovação da história intelectual e a consequente reinserção das ideias no horizonte e preocupações dos historiadores, pois o receio de ser confundido com o empirismo positivista, ou o temor de ser acusado de idealista pelos marxistas, haviam baixado agora a níveis perfeitamente suportáveis academicamente. 3. O período 1960-70, 1990-95.
As referências historiográficas para este período são relativamente numerosas, conforme veremos adiante. Trata-se do período no qual a história das ideias renovou-se e consolidou-se em função das novas tendências então presentes na historiografia ocidental. Tal processo de renovação e consolidação fez-se acompanhar também de uma relativa diversificação disciplinar. Nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha ela se traduziu no aparecimento da New Intellectual History com suas várias tendências metodológicas, enquanto que na Franca, mas também nos Estados Unidos, surgiu a história social das ideias ou história sociocultural. Ainda na Franca, as ideias ocupam um lugar privilegiado na história das mentalidades ou, como propõe Chartier, na história cultural. Todavia, não se deve exagerar o lado positivo deste balanço. Tal como as outras áreas historiográficas, a das ideias também foi atingida por propostas e questionamentos pós-modernos, pós-estruturalistas e pós-marxistas, oriundos de campos de conhecimento vizinhos: filosofia, linguística, teoria literária. No caso da história das ideias, o impacto desses novos desafios foi especialmente profundo em virtude da própria natureza de seu objeto. Reconstituir a história das ideias no período em foco pressupõe, a nosso ver, duas espécies de abordagem, uma analítica e outra classificatória ou tipológica. Desta última iremos tratar mais à frente, utilizando de forma resumida o esquema elaborado por Krieger. Quanto à primeira, nosso ponto de vista está centrado na identificação dos problemas teórico-metodológicos presentes tanto nas diferenciações disciplinares como nas tipologias classificatórias. Entendemos que tais problemas constituam a substância dos debates que envolvem ainda hoje, predeterminando as próprias condições de possibilidade de uma história das ideias. Temos aí, em primeiro lugar, as abordagens ou tendências historiográficas que trabalham com algum tipo de pressuposto a respeito das relações, entendidas neste caso como reais ou necessárias, entre o universo das ideias, dito intelectual, e o universo do mundo social, a sociedade. Temos, em segundo lugar, as abordagens ou tendências que rejeitam explicitamente, ou ignoram na prática, o pressuposto anterior e trabalham as ideias exclusivamente em função de seu suporte textual, como discurso ou mensagem, a partir de pressupostos linguísticos, hermenêuticos ou literários. No primeiro tipo, existe uma diferenciação mais ou menos profunda, conforme o caso, entre os historiadores que trabalham com algum conceito de ideologia e aqueles para os quais este conceito deve ser descartado ou, pelo menos, esvaziado de suas conotações marxistas tradicionais. A primeira perspectiva, mais antiga, está presente com diversas variantes no estruturalismo genético de Lucien Goldman, no filão gramsciano, no estruturalismo marxista de Althusser e Poulantzas, na sociologia histórica de Skocpol e de Mannion, em parte, no marxismo britânico de Thompson e Hobsbawm, mais recentemente, nos trabalhos de Jameson, nos Estados Unidos. Ainda neste mesmo grupo, embora mais discretamente, as ideologias também estão presentes no horizonte de alguns historiadores analistas como Mandrou, Dobbe, Vovelli, Erhard, Starobinski etc., com diferenças, e certo, entre uns e outros e quase sempre sem aquelas marcas mais típicas do marxismo. Já no caso dos historiadores que se abstêm de empregar o conceito de ideologia, ou utilizam apenas episódica e marginalmente, não e tanto a noção de mentalidade que preferem, mas sim a de práticas e representações sociais ou coletivas. O conceito-chave então de representação, Chartier, e as ideias/ideologias ingressam na ordem dos processos simbólicos, Bourdieu. A história das ideias cede lugar à história sociocultural, o mesmo ocorrendo com a das mentalidades. O segundo tipo antes enunciado reveste-se de características bastante distintas. No caso específico da história das ideias, seu ponto de partida tem um nome: Michel Foucault. Se é fácil demonstrar o caráter simplista desta visão de que tudo começou com Foucault, e para tanto seria suficiente citar as reflexões de Roland Barthes, parece estar fora de discussão o fato essencial. Foi com Foucault que tiveram início muitas das novidades que ainda encantam ou irritam os historiadores das ideias.
Foucault merece portanto toda a nossa atenção. Seus primeiros livros, no decurso da década de 1960, se despertaram algumas curiosidades e críticas, não representaram de imediato aquela espécie de vendaval que anos mais tarde a visão retrospectiva viria a atribuir-lhes. Para nós, e a introdução à arqueologia do saber o texto talvez mais significativo. Nele a primeira coisa que se observa é o cuidado com que seu autor distingue entre as mudanças ocorridas em dois campos distintos da história. No primeiro deles, os historiadores teriam abandonado as velhas questões da análise tradicional e partido em busca de longos períodos, das continuidades seculares, das imobilidades, e, para isto, inventaram novos métodos e instrumentos. Em suma, Foucault pensa aqui na novela história econômica e social, e quantitativa. Já ao se referir ao outro campo, o das disciplinas que chamamos história das ideias, a das ciências, da filosofia, do pensamento, da literatura, disciplinas que escapam em grande parte ao trabalho do historiador e de seus métodos, Foucault observa que a atenção parece deslocar-se das vastas unidades, épocas, séculos, para os fenômenos de ruptura. Assim, ao lado da história dos historiadores, Foucault distingue um outro campo de investigação no qual a tônica consiste em detectar as interrupções, citando então J. Bachelard, G. Ganguilher, Giroud, como evidências de uma outra história, descontínua, múltipla em suas redistribuições recorrentes, e com transformações que valem como novas fundações. Para Foucault, as diferenças entre esses rumos aparentemente contrários seguidos pelas disciplinas históricas são os efeitos inversos dos mesmos problemas por elas enfrentados, problemas que ele resume como sendo da problematização do documento e sua transformação em monumento, ou seja, a história hoje tende à arqueologia, a descrição intrínseca do monumento. Deste modo, se na história propriamente dita o efeito foi o da busca das séries referentes a longos períodos, na história das ideias, do pensamento e das ciências a mesma mutação provocou um efeito inverso, dissociando a série longa chamada progresso da consciência, teleologia da razão ou evolução do pensamento humano. Afastada a possibilidade de totalização e agora a noção de descontinuidade que se destaca, como instrumento e como objeto de investigação. Resulta daí a impossibilidade de uma história global, pois agora apenas é possível uma história geral, ou seja, o espaço de uma dispersão. Foucault tinha então em vista um alvo muito evidente, uma certa concepção de história e da escrita da história. Interessado na história das ideias, ele realiza sua própria leitura das mutações metodológicas em curso na história nova, na verdade, a novela história dos annales, e, ao mesmo tempo que questiona a historiografia tradicional, desenvolve sua própria explicação para o fato de ser justamente no campo das ideias que as recentes mutações metodológicas encontram as maiores resistências. Para ele a explicação desse fato reside na posição-chave da história das ideias no conjunto da historiografia ocidental, pois foi sempre esta história a verdadeira fortaleza do humanismo, da filosofia do sujeito, enfim, de uma certa concepção de história, entendida aqui no seu duplo sentido, como história do homem. No entanto, as audácias de Foucault não terminam aí. Ao colocar em prática as novas possibilidades metodológicas por ele entrevistas na nova história, já agora no campo intelectual, institucional, político etc., Foucault iria sublinhar cada vez mais o papel dos discursos, das práticas discursivas, em estreita conexão com os saberes e os poderes e suas relações recíprocas. Assim, as inúmeras críticas e propostas de Foucault vieram a ser apropriadas em graus e sentidos os mais variados por historiadores fascinados por este ou aquele aspecto de seus textos, ora mais em termos metodológicos, ora mais do ponto de vista dos novos objetos. Seja como for, Paul Veyne percebeu claramente muitas dessas implicações historiográficas ao escrever Foucault revoluciona a história. No início dos anos 70, entrecruzam-se variadas tendências de importância para a história das ideias.
Ao lado da influência crescente de Foucault, agora na sua segunda fase, havia o prestígio do marxismo estrutural de L. Althusser e seus epígonos franceses e anglo-saxônicos, mas havia também a opção da nouvelle histoire por uma história estrutural. Enquanto isso, no campo da linguística e da teoria da comunicação, buscava-se explicar ou definir as relações entre a história e a linguística, em geral a partir de fundamentos marxistas, como nos casos de R. Rodin, M. Pecheux, o já citado E. Veron, e vários outros. A redescoberta dos trabalhos de Bakhtin reforçou essas tendências em franca oposição às correntes estruturalistas dominantes na linguística e na teoria literária de raízes saussureanas ou chomskyanas. Aos poucos, no entanto, expandiu-se o prestígio das concepções tendentes a encarar o texto e ou o discurso como uma realidade própria e autônoma em relação às suas condições não textuais de produção. A interpretação do texto e a análise das práticas discursivas nele presentes passaram ao primeiro plano em detrimento das indagações tradicionalmente endereçadas ao autor, meio social e época histórica. Afirmou-se também a nova fase de prestígio da hermenêutica, segundo várias modalidades, destacando-se os trabalhos de Gadamer e Ricoeur. A retórica, agora intitulada de Nova Retórica, afirmou sua própria importância, sobretudo com Passelmann, quase ao mesmo tempo em que a semiologia ou semiótica, com Kristeva, Barthes e Humberto Eco. Se acrescentarmos aí os impactos desconstrucionistas de Derrida, Baudrillard, Deleuze etc., talvez seja possível compreender a natureza e extensão de tal desafio, externo ao campo historiográfico, para a disciplina histórica. Em seu bojo, por exemplo, esta a questão da narrativa, tão apreciada pelo New Literary Criticism norte-americano, e cuja importância e difusão se poderia avaliar, em termos de história, através da citação das obras de Hayden e White e Lacapra. Em face do que acabamos de expor, um esboço muito sumário da recente trajetória da história das ideias, talvez seja recomendável encarar com espírito crítico a tendência anglo-saxônica a identificar, nos anos 60, 70, o aparecimento e progressiva consolidação de uma new intellectual history como campo específico do estudo que tem nas ideias e atitudes seu objeto próprio e visa a compreender a vida mental em seus múltiplos níveis e formas, no interior de um mesmo universo discursivo. Krieger, autor que sugere essas conclusões, destaca nesse processo a absorção de outras disciplinas, filosóficas, literárias, artísticas, e a internalização da noção de descontinuidade. Krieger, no entanto, tal como todos que abordam um mesmo tema, reconhece a enorme variedade de concepções e tendências que se abrigam sob o rótulo de nova história intelectual. Em comum ficariam apenas a certeza de que as ideias desempenham um papel diferente, possuem uma relevância social específica e a descontinuidade constitui um pressuposto básico. Contudo, ao elaborar sua tipologia, o mesmo Krieger oferece-nos um quadro cujos parâmetros são os mesmos por nos adotados anteriormente. A diferenciação progressiva entre abordagens que baseiam ou reduzem as ideias às suas condições sociais, históricas, de produção e vigência, e as que trabalham segundo o pressuposto da autonomia ou até da independência das ideias. A tipologia de Krieger compreende três grandes grupos. 1. O grupo dos historiadores socio-intelectuais. 2. O grupo dos historiadores que acoplam ou justapõem ideias a algum tipo de contextualização. 3. Os historiadores internalistas que recusam ou ignoram a necessidade ou importância de referências extratextuais para o estudo das ideias. O primeiro grupo, segundo Krieger, compreende as novas orientações em história socio-intelectual. Dando prioridade ao popular, seus historiadores identificam as ideias e atitudes como produtos de uma função social distinta, reconhecendo uma certa autonomia ao papel histórico das ideias e a necessidade de métodos históricos específicos para sua compreensão, sem que isto signifique, porém, abordar as ideias somente como ideias. Os principais historiadores deste grupo são os franceses da terceira geração dos Annales, como Chartier, Revel e Furet. O norte-americano Darnton e o inglês Burke também se incluiriam neste grupo.
Talvez se possa aqui incluir, se bem que com algumas ressalvas, a micro-história de Ginsburg, Levi e outros historiadores italianos e espanhóis. Teoricamente, as principais referências deste grupo são textos de Foucault, Norbert Elias, e Weber, G. Geertz, M. Salins, P. Bourdieu e Michel de Certeau. No dizer de Chartier, trata-se de uma sociologia histórica da vida intelectual e da cultura em geral, centrada no estudo das práticas e representações sociais. Na Grã-Bretanha, poder-se-ia mencionar a biografia coletiva de Namier, no qual ideias e princípios constituem variáveis independentes, e os textos de Thompson que sublinham as atitudes e crenças como constitutivas da lógica das relações sociais que definem uma classe historicamente. O segundo grupo distingue ideias e circunstâncias comportamentais como sendo dois níveis autônomos da realidade histórica, cujas relações constituem, na prática, o problema que o historiador deve resolver. Entre nós o exemplo mais conhecido é o de Peter Gay e suas tentativas de associar psicanálise e história. Tanto Febvre como Mandrou realizaram trabalhos pioneiros no campo dessa psicohistória que se baseia na hipótese da existência de estruturas e configurações psíquicas cuja historicidade ou eternidade são na verdade o nó das discussões entre historiadores e filósofos. Outra direção de estudos na esfera deste mesmo grupo e o que relaciona ideias e comportamento social em função da análise das chamadas classes intelectuais, grupo cuja função é a de produzir e ou difundir ideias. Utilizam-se então de duas abordagens opostas. Da elite intelectual se passa a todos os produtores intelectuais identificáveis pessoalmente ou não, de preferência quando ligados a alguma instituição. 2. A seleção de grupos intelectuais conhecidos e coletivamente ativos, corporativos em certos casos, nos quais o historiador busca a relação entre ideias, status social, princípios e ação social, etc. No entender de Krieger, esta tendência deriva das concepções de Manning a respeito da classe intelectual ou inteligentsia e tem sido mais eficaz no estudo das histórias alemã e russa. O terceiro grupo compreende as tendências que se situam ao mesmo tempo entre as mais antigas e tradicionais e as mais recentes e inovadoras no campo da história das ideias. Apesar de suas incontáveis diferenças, essas tendências expressam um mesmo e antigo ideal, o de uma história das ideias em si mesmas que só admita como contexto uma vaga noção de universo intelectual. Tornou-se habitual denominar internalista a esse grupo de teorias de essência imanentista. Sua novidade consiste na incorporação da noção de descontinuidade e do conceito de texto/discurso, além de um mal contido desprezo tipicamente pós-moderno em relação à história. A internalização constitui um pressuposto dos mais complicados para o historiador das ideias, pois é das mais problemáticas a tarefa de se pretender escrever história e ao mesmo tempo omitir o contexto social e as cadeias ou sequências transepocais das próprias ideias. Na verdade, a questão-chave é uma só. As concepções internalistas no campo da história das ideias derivam de teorizações geradas fora do território da história, ou seja, divorciadas do ofício, por filósofos, linguistas, teóricos da literatura etc., cujas visões acerca da história raramente coincidem com a dos historiadores, principalmente quando se trata de analisar e criticar a prática da história. Todavia, apesar dessas diferenças, foram muitos os historiadores que se deixaram encantar e levar pelas novidades extraterritoriais. Alguns, em consequência, escreveriam histórias das ideias que de história só conservam o nome. Outros, no entanto, embora internalistas, mantiveram e mantêm vivos seus compromissos com a historicidade e se preocupam em construir novas continuidades e levantar novas pontes para a experiência social humana, atentos às relações temporais sincrônicas e ou diacrônicas. Assim, rejeitando as cadeias evolutivas das ideias, as visões de mundo e outras noções típicas da história das ideias tradicional, os historiadores atuais tendem a ver em cada ideia ou em cada pensador um microcosmo no qual se articulam passado e presente numa estrutura específica.
preservar o eixo temporal das relações históricas e reconstituir as conexões e o objetivo comum aos historiadores deste grupo, e é neste nível que se tornam mais evidentes suas diferenças em face da produção dos não historiadores. A noção de internalismo no âmbito da história intelectual e ou das ideias abrange extenso leque de tendências definidas em função dos métodos que utilizam ou dos tipos de objeto abordados. 3. História e linguística. A acreditar-se em Chartier, 1994, trata-se aqui do desafio do Linguistic Turno Semiotic Challenge. Segundo a teoria dos desafiantes, a linguagem constitui um sistema fechado de signos. A construção do sentido remete ao funcionamento da língua, automático e impessoal, imune à intenção e controle subjetivos. Advém daí uma consequência decisiva para o historiador. A realidade não mais deve ser pensada como uma referência objetiva exterior ao discurso, pois que ela é constituída pela e dentro da linguagem temos aí, portanto, no limite das injunções linguísticas, a perda do referente, isto é, hoje, ao contrário da afirmação de Vilar, 1975, a história já não fala mais da história. Entretanto, esta perda não constitui uma consequência necessária para todo e qualquer trabalho histórico comprometido com questões linguísticas. Exemplos do que ora afirmamos existem às centenas, como em coletâneas recentes do tipo das organizadas por Burke e Porter, 1993, Linguagem, Indivíduo e Sociedade, Corfield, 1991, Language, Histoire and Classe. No Brasil, livros como os de Contier, 1979, Debert, 1979, e Orlandin, 1983 e 1993, entre outros, demonstram a mesma coisa. Na verdade, a utilização dos métodos linguísticos, quantitativos, analíticos, estruturais, ou sociolinguísticos poderá funcionar ou não, para o historiador que deles lança mão, como obstáculo epistemológico. E o que se percebe claramente em trabalhos tão diferentes como Language and Materialism, de Covard Ellis, 1977, Language Social Semiotic, de Halliday, 1978, Politics, Language and Time, de Pocock, 1971, e, na Franca, os livros mais recentes de Todorov, 1982, 1991, e Rancière, 1992. 4. História e literatura. Afora o conjunto clássico de questões respeitantes às relações entre o historiador e as obras literárias, interessam-nos aqui os problemas derivados da caracterização do discurso histórico como narrativa. Se de fato, toda a história é uma história narrativa, como tentam demonstrar Sertial, 1975, Ricoeur, 1983, 84, 85, Lozano, 1987, entre outros, tal conclusão não pode ser interpretada como uma espécie de retorno da velha história narrativa de viés positivista, razão do conhecido debate entre Stone, 1979, e Hobsbawm, 1980, na Past and Present, e de artigos de H. White, 1984, Ginsburg, 1988, Lacapra, 1985, além, e claro, de Bates, 1988. Mas a questão da história entendida como narrativa envolve problemas bem mais importantes que o de um suposto retorno. O das relações entre história e ficção e entre o discurso histórico e o literário. Aqui, sim, existe um outro tipo de desafio diante do qual cabe ao historiador afirmar, através de sua prática, a irredutibilidade da experiência ao discurso. Chartier, 1994. Para todas estas questões talvez nada mais elucidativo que alguns textos de Costa Lima, 1989, o discurso do historiador, como o da própria ciência exata, e sujeito ao protocolo da verdade, nem por isso em menos conhecimento que se justifica enquanto comprovável. 5. Contextualização histórica. Praticada por K. Skinner e outros historiadores de Oxford, como J. Boone, especialmente em ideias e teorias políticas, esta tendência já foi suficientemente descrita no início deste capítulo. A New Historicism.
tipicamente anglo-saxônico, desenvolvido sobretudo na esfera dos estudos literários. Esta tendência recoloca para a história literária a problemática do contexto histórico, especialmente na sua dimensão político-ideológica e social. Thomas, 1991, e Weiser, 1989, oferecem uma interessante visão de conjunto desta tendência, na qual se destacam os trabalhos de Greenblatt, Montrose e Gallagher, entre vários outros. História das ideias, história intelectual, história cultural. São muitas e mais variadas ainda as tendências nelas presentes, como se comprova pelas respostas dadas à pergunta: que é história intelectual? Em Gardiner. Mas isto pouco importa, pois, hoje, mais do que nunca, historiar as ideias e uma atividade em expansão dentro da oficina da história. A história das ideias na historiografia brasileira recente entenderemos aqui como recente a produção historiográfica a partir de 1970, aproximadamente, seguindo de perto as periodizações existentes para a historiografia brasileira contemporânea. Já a definição de historiografia oferece alguns problemas. Tanto Lapa como Fico e Polito atêm-se apenas às obras de história escritas por historiadores profissionais, ou seja, com uma formação específica em história. Temos muitas dúvidas em relação a este critério de uma maneira geral, mas pensamos que, no caso específico da historiografia das ideias, ele é inviável. Preferimos, portanto, acompanhar Iglesias e assim priorizar obras de história e estudos sobre obras históricas, deixando em plano secundário a questão do sujeito historiador. Tal opção significa então que no lugar da formação historiadora colocamos a intenção de se escrever um trabalho de história e o seu reconhecimento como tal pela comunidade intelectual em geral, e pela historiadora em particular. Outra dificuldade a enfrentar é a do nosso próprio objeto, o qual é possível desdobrar em 3 tópicos: fontes, abordagens e compartimentalizações disciplinares. No entanto, antes de resumirmos estes tópicos, convém aludir aqui à presença de 2 fatores de longa duração que talvez expliquem em parte essas dificuldades. Em primeiro lugar, está o fato de não existir entre nós uma verdadeira tradição historiográfica na história das ideias e de sermos ainda um tanto pobres no campo da história intelectual. Em segundo lugar, convém lembrar que, ao longo do período que estamos tratando, uma grande parte da pesquisa e da escrita da história teve o marxismo como seu horizonte teórico e, como consequência, tivemos 2 gerações de historiadores dispostos a refletir e indagar a respeito de ideologias e não propriamente de ideias. A primeira dificuldade consiste na escassez de fontes informativas para uma síntese como esta. Mas além de poucas e sobretudo incompletas, elas nos informam muito pouco sobre o que queremos. Com efeito, os levantamentos disponíveis dão prioridade à incidência maior ou menor segundo os 3 períodos clássicos da história do Brasil, ou de acordo com áreas temáticas definidas em termos de história econômica, política, social, regional e cultural. Em ambos os casos, portanto, é difícil saber por onde andam a história das ideias e a intelectual. Analisando-se os índices de algumas revistas e alguns catálogos de teses e dissertações defendidas, constata-se a dificuldade enorme que se tem para descobrir as ideias. No caso dos periódicos, por exemplo, as indexações temáticas trabalham quase sempre com uma concepção no mínimo simplista. São trabalhos sobre ideias os que ostentam esse termo no título respectivo. Para os catálogos, organizados em referência à hora cronológica, hora alfabética, é necessário adivinhar a partir dos títulos ou do conhecimento que se tem dos autores. Deveríamos recensear apenas aquelas dissertações e teses que fazem alguma referência às ideias nos respectivos títulos? Mas, e se apesar de o título ser omisso, o trabalho abordar basicamente ideias ou ideologias? Assim,
tudo que percebemos por ora e uma certa tendência ao aumento na quantidade de trabalhos, teses, dissertações, artigos, ligados à história social das ideias e à história intelectual, sobretudo na década de 1980, desde que se admitam como tais os textos que tratam de ideologia, tomadas de consciência, formas de pensamento, tendências intelectuais etc. Situam-se neste caso alguns excelentes trabalhos baseados em jornais ou revistas de grande circulação e nos quais o historiador ora analisou o próprio veículo, ora o conjunto da imprensa periódica durante determinada fase, ora os editoriais de determinado jornal etc. Mas há também trabalhos sobre imprensa burguesa, imprensa operária, imprensa anarquista. Lembremos ainda o quanto a referência às ideias e constante em obras que tratam de movimentos políticos e sociais, partidos políticos, sindicatos, assembleias políticas, histórias de instituições públicas ou privadas, como institutos, academias, associações, clubes etc. A historiografia das ideias acha-se bastante dispersa, o que nos leva à conclusão de que se as ideias estão quase sempre presentes, o mesmo não se poderia dizer a respeito da existência das disciplinas correspondentes. Na realidade, na historiografia brasileira recente as ideias estão em lugares os mais variados, correspondentes tanto às histórias econômica, política, social e cultural, como a temáticas específicas como Inquisição, escravismo, conjurações, república etc. A compartimentalização disciplinar e o nosso terceiro complicador. Os historiadores, quase sempre bastante ciosos de seu próprio território, tendem a não computar como história as histórias das ideias produzidas pelos seus colegas de outras áreas das ciências humanas e sociais. Estas histórias, por sua vez, refletem as divisões disciplinares acadêmicas tradicionais. Entretanto, como sublinhamos logo de início, não podemos deixar de lado a produção dos não historiadores profissionais. Para o período que estamos considerando são raras as visões de conjunto relacionadas com as ideias/ideologias e a vida intelectual. Além dos 6 volumes escritos por Wilson Martins sobre a história da inteligência brasileira, temos o livro de Carlos Guilherme Mota, Ideologia da Cultura Brasileira, 1975, o de Alfredo Bozzi, Dialética da Colonização, 1992, o de Vicente Barreto e Antônio Paim, Evolução do Pensamento Político Brasileiro, 1989, o de Luiz Costa Lima, Pensando nos Trópicos, 1991, e uns poucos mais, incluindo alguns importantes trabalhos de Vanderlei Guilherme dos Santos e José Murilo de Carvalho. Note-se que mencionamos historiadores e não historiadores, pois, sem estes últimos, a relação seria ainda muito menor. Convém ainda fazer aqui 2 observações finais. A primeira diz respeito ao fato de que as principais sínteses sobre a cultura brasileira, evolução das ideias filosóficas e história da literatura são anteriores a 1970, a exemplo das obras de Fernando Azevedo, Cruz Costa, Antônio Cândido, bem como as de Wilson Saldanha, João Camilo de O. Torres, Vamiri Chacon, Dante Moreira Leite, A.L. Machado Neto, Nelson Werneck Sodré, apenas para citar os autores mais conhecidos. Nossa segunda observação tem a ver com o fato de haver sido realizada nesse período, sobretudo na década de 1980, uma série de trabalhos históricos centrados em temas específicos e na maioria das vezes motivados por eventos, congressos, simpósios, nacionais e internacionais. Existem, portanto, no contexto de tais acontecimentos, comunicações referentes a ideias, ideologias, vida intelectual e cultura. Basta citar, apenas para exemplificar, o primeiro Congresso Internacional, Inquisição, 1987, o Congresso Internacional sobre Escravidão e Abolição, 1988, o Congresso sobre República, 1989, o Seminário Tiradentes, hoje 1992, o Congresso Internacional, a Revolução Francesa e o Brasil, 1989, etc. Seria impraticável analisar aqui tais trabalhos, sobretudo se estivermos atentos ao fato de que mais de uma dezena de eventos regionais ocorreram no mesmo período, sendo impossível, aqui, sua simples listagem.
Todavia, tão ou mais importantes que esses trabalhos provocados, por assim dizer, pela realização de eventos internacionais, nacionais ou regionais, são certamente as obras que foram e ou estão sendo produzidas no âmbito dos programas de pós-graduação em História, dissertações de mestrado e teses de doutorado, das quais apenas uma parcela ínfima foi editada. São textos quase sempre originais, apoiados em rigorosa pesquisa, que abordam temas os mais variados da história do Brasil em termos de mentalidades, ideologias, ideias, ambientes intelectuais relacionados a certas épocas, instituições etc. E pensando nesse conjunto que ousamos afirmar, ao concluir este capítulo, que a história das ideias nas suas diversas vertentes atuais progride rapidamente no território historiográfico brasileiro. Antes de finalizar, porém, julgo necessário fazer 2 registros. O primeiro, pessoal, refere-se ao esforço que desenvolvemos por mais de uma década no programa de pós-graduação em História da UFF, no sentido de criar e consolidar uma linha de pesquisa em História Social das Ideias, com a colaboração de alguns, poucos, colegas igualmente interessados na temática. Várias dissertações e algumas teses resultaram desse nosso empenho em introduzir problemas de análise de discurso e de literatura na investigação da história do Brasil. O segundo registro tem a ver com a existência, em Coimbra, de um Instituto de Teoria e História das Ideias, ligado à Faculdade de Letras, fundado em 1974 pelo saudoso professor José Sebastião da Silva Dias. Em 1977 surgiu a Revista de História das Ideias, hoje em seu 16º número, uma publicação pioneira e do mais alto nível científico, agora sob a direção do professor Luiz dos Reis Torgal. Na verdade, pois, em Portugal, graças à atividade pertinaz de Silva Dias e seus discípulos, constituiu-se, de fato, uma tradição de ensino e investigação em moldes modernos, tendo como referência nuclear a história das ideias.